Evaldo, eu já queria mostrar aqui o livro Policiamento Inteligente, uma análise dos postos comunitários de segurança pública no Distrito Federal. Esse livro foi escrito pelo Aderivaldo, acredito que logo depois de ter terminado a especialização na Universidade de Brasília. Foi a conclusão. Concluí em abril e em maio ele já estava nas ruas, digamos assim. Bom, muito bom, porque isso mostra a necessidade tanto da publicação acadêmica como de uma base para que nós possamos executar as nossas atividades e com certeza entrando no aderivaldo23.wordpress.com vocês vão ter muito mais informações sobre o policiamento inteligente. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Eu acho que a gente conseguiu provocar um pouquinho as pessoas que estão nos vendo agora, porque ver blogueiro já é uma coisa, né, nova, quando nós falamos da figura do soldado, da necessidade do conhecimento, da necessidade do embasamento e do blog não sendo utilizado como uma ferramenta de rebeldia, mas como uma ferramenta de auxílio na construção de coisas boas, de um futuro mais interessante. Era isso mesmo que você queria quando resolveu escrever o blog? Sim, a intenção era até mudar o conceito de ficar escondido. Era mostrar a cara mesmo, falar coisas que a maioria tem vontade de falar, até como eu falei no livro também, colocar a voz do policial. Eu optei por uma pesquisa onde eu coloco a voz do policial que está na base, do cabo, do sargento. Coloco do oficial também, é importante saber o que o oficial pensa dos postos. E o blog ele serviu como porta-voz, mas mostrando o rosto, falando de coisas que afetam o dia a dia do policial. Eu sempre brinco que eu começo o blog às vezes falando que esse é meu querido diário. É onde eu falo do serviço voluntário, quando eu estou na rua, é quando eu falo do serviço do expediente, é quando eu falo de alguns problemas que estão afetando a corporação, mas parecem tão pequenos que ninguém dá atenção, como o uso de um colete refletivo por cima de um colete operacional. É uma coisa boba às vezes, mas que lá fora tem repercutido quando você está na rua e que ninguém toma uma atitude. Então são coisas simples, é do dia a dia, é o meu querido diário. É possível, você viu algum tipo de resistência quando você falou de oficiais? Houve algum problema? Alguém disse que não podia colocar? Houve algum tipo de rechaçamento? O interessante do blog Policiamento Inteligente é que lá vai ser muito difícil você ver falando do oficial ou falando o nome do comandante geral ou o tenente fulano de tal. Lá não existe isso. Lá você vai ver falando da administração. A administração ela pode passar a nível de governo, chegando por toda a estrutura, de repente chegando até num sargento que está comandando, ou num cabo, ou num soldado como eu, que está comandando uma guarnição na rua. Então eu acho que vai de cima até embaixo, de baixo até em cima. Então eu nunca falo o oficial, os oficiais, ou o policial fulano de tal. Nunca. É a administração. Pode ser eu, pode ser o major, pode ser o comandante geral. Eu queria pegar um gancho em uma das coisas que você falou. Você falou sobre equipamento, você falou sobre uso de um colete refletivo, sobre um colete operacional. E eu até tenho uma postagem para poder colocar no meu blog sobre o uso da lanterna, o equipamento artificial de iluminação, e como muito pouca gente sabe lidar com esse material. Nós percebemos que não existe uma preocupação muito grande do Estado, né, com profissionais de segurança, salvo raríssimas exceções. Isso também é contemplado na ideia do policiamento inteligente, na ideia do policiamento comunitário, e até que ponto você tem visto isso afetar o trabalho de policiais no Brasil inteiro, porque você recebe muitas informações, né, pelo seu blog.
Quando se fala em policiamento inteligente, essa ideia ela não quer dizer inteligência de uma pessoa. Quando se fala em policiamento inteligente, é um termo do pesquisador David Bailey, onde se busca eficiência e eficácia da polícia, da aplicação do policiamento. Então você está falando de algo amplo, que passa pelo uso da algema, que passa pelo uso do bastão policial, que passa a saber o uso da lanterna, que passa pelo contato com o cidadão. Então, quando você fala de eficiência e eficácia, você está falando do micro até o macro, entendeu? Então é muito mais profundo, muito mais profundo quando você usa esse termo. Esse termo ele quer dizer muita coisa ainda. Ele está adiantando 10 anos na nossa sociedade. Policiamento comunitário, quando você fala dele, você está falando de filosofia, método e ação. Filosofia, você está falando de preconceitos, conceitos gerando conhecimento. Método, você está falando de mobilização, planejamento, solução. Depois você vem para ação, micro e macro. Macro você está falando de ação de instituição. Micro você está falando da capacitação de cada policial. Quando você pega tudo isso e você junta, você compacta tudo isso, você tem o policiamento inteligente. É a aplicação de tudo isso, dessa filosofia, com esse método, com essas ações. Falta muito para o Brasil conseguir atingir esse objetivo? 20 anos. Pelo menos? Se começasse até hoje, 20? Se começasse hoje, fazendo o que teria que fazer, capacitação do policial, capacitação, pregando uma filosofia de policiamento, você capacitando, dando conhecimento, fazendo com que ele discutisse essa filosofia, passando por um método, ensinando ele a mobilizar, ensinando a planejar também, que o sargento tem que planejar, ensinando ele a resolver o problema por meio do método, que seria o policiamento orientado para o problema, e depois com ações macro, micro, com ações focadas, seja com postos, seja com policiamento na rua, uma dupla, com bicicleta, com skate, como que seja. Mas ele pode fazer. Pode fazer. 20 anos. Eu queria terminar esse bloco dizendo que quando a gente trata de equipamento, nós não precisamos ficar voltados exclusivamente para o que vem de fora. O que vem de fora às vezes vem como novidade. Mas nós temos empresas que hoje buscam a excelência do trabalho policial no Brasil. Pode parecer uma novidade para você, mas uma empresa como uma Arroio, né, para os que têm, né, esse ímpeto de ter um bom calçado. Isso daqui é um coturno, um modelo novo, de excelente qualidade, todo vulcanizado, produzido aqui no nosso país. Nós somos bons, a gente não tem que só falar mal do nosso país, não. Nós podemos falar bem sim. A Maynardes é uma empresa do sul do país que também hoje se comprometeu com a qualidade dos seus equipamentos, trazendo a excelência para o trabalho do policial, obviamente, também para a comunidade.